A gente conversa hoje com o Ronaldo Brito, que é crítico de arte. E, aliás, além de crítico de arte, é professor também de um curso de pós-graduação na PUC. Ronaldo, que curso é esse e qual é a sua participação nele? Bem, eu estou nesse curso já há uns 5 anos, 6 anos, dando aula sobre arte, história da arte moderna e história da arte contemporânea. A função do curso era, inicialmente, cumprir esse vazio institucional, já que não havia ainda naquele momento, não havia uma pós-graduação. E a ideia geral seria cumprir essa função da universalização, né, do ensino de arte no Brasil, do ensino de história da arte. Quer dizer, como essas questões teóricas hoje são questões indissociáveis da própria produção, não tem mais aquela distância entre o trabalho e a crítica e a história, essas questões se confundem. Então o curso procurou e procura, eu dando aula de história da arte contemporânea, e já dei aula sobre história da arte moderna, o curso tenta justamente cumprir essa função cultural, né? Já que a arte aqui costuma estar sempre reservada a um signo de prestígio, né? Sem uma dimensão universitária, sem uma dimensão cultural. Essa ideia do curso tem dado certo. Praticamente os críticos que atuam hoje foram formados pelo curso, e também não deixa de estar formando curadores, né, no futuro. Isso na suposição de que o meio de arte no Brasil vá se sofisticar a ponto de se igualar, não é, aos centros, de fato, onde todas as exposições hoje são curadas, todas as exposições fazem parte de um sistema, né, um sistema. Isso tudo, no entanto, depende de uma realidade, uma materialidade cultural que ainda é muito relativa no Brasil. E sobre isso você acha então que hoje, então, a função do crítico, do curador, na linguagem contemporânea, na diversidade de linguagens, é mais importante, se faz mais urgente? Bom, eu sou suspeito, né, porque eu sou crítico, mas eu acho que, basicamente, eu, pessoalmente, divido em duas grandes articulações. O crítico tem, primeiro, uma certa instância, ele é um interlocutor privilegiado do artista. É ele que pode trabalhar um pouco mais por dentro das linguagens, que pode conversar, explicitar e tornar mais inteligível essas linguagens num diálogo com o próprio artista. E depois, naturalmente, ele tem uma função de tradução, uma função, aliás, dura, árdua, né, de escritor, como escritor, de traduzir uma linguagem visual, de conseguir extrair os conceitos dessas linguagens e descrevê-los, né, tendo uma função, no meu caso particularmente, fenomenológica, né, de explicitar a verdade do trabalho. Isso é uma questão de tradução verbal. Imagine toda a dificuldade, né? E, no entanto, nessa função, o crítico provoca, né, o espectador, o público, para a obra, né? Eu costumo dizer que a melhor crítica é aquela que põe o espectador diante da obra e sai da frente, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Ronaldo Brito sobre a Bienal em São Paulo. A gente volta a conversar com o Ronaldo Brito, crítico de arte, sobre a Bienal em São Paulo. Ronaldo, você concorda com essa nova maneira que já houve e voltou a ter, a Bienal dividida por países e não por uma afinidade de linguagem entre os artistas? Bem, o problema da Bienal são vários, né? A começar pela própria pertinência dela como um evento internacional relevante. Quer dizer, no caso da Bienal no Brasil, acho que ela continua sendo imprescindível, mas eu preferiria que ela fosse uma articulação de linguagens, que ela não respeitasse esse velho esquema dos convites de país, e sim, agora, para fazer isso de uma maneira séria, ela teria que ser muito mais seca, muito mais enxuta. Talvez tivesse que perder o seu caráter de espetáculo, né? E claro que isso seria problemático do ponto de vista do público. Eu estou falando de um ponto de vista cultural, que eu acho mais rigoroso. Ela precisaria ser enxuta, ela precisaria escolher alguns poucos trabalhos e mostrar esses trabalhos de forma consequente, de forma rigorosa, né? Para que desse a dimensão das questões da arte contemporânea. Você acha, então, que ela, de repente, se comporta dessa maneira até para cumprir, para suprir uma carência de um circuito normal de exposições? Aqui no Brasil, sim. Quer dizer, a provincialização aqui, o fato do regionalismo que a gente está sendo empurrado, pela ausência de circuitos, os museus praticamente fechados. Então, tudo que ocorria até a década de 70,
essas exposições itinerantes que saem do MoMA, que saem do Pompidou. Isso agora, nós estamos privados disso há 10 anos. Então, nós estamos cada vez mais empurrados de uma forma paradoxal, né, com toda essa tecnologia aí, com toda essa modernização, claro, precária e injusta do país, mas de qualquer maneira é paradoxal, né, que hoje o Brasil esteja praticamente privado do circuito internacional de arte. E o problema dos museus, a reabertura do MAM? Hoje o Rio voltou a ter um museu na sua vida cultural. O que você está achando dessa reabertura? Bom, se de fato reabriu, não é? Porque outras vezes já aconteceram exposições anunciando a reabertura. Se essa for a reabertura, cumpre primeiro acabar a obra no prédio, não é? Um prédio magnífico, mas muito dispendioso, e organizar um programa cultural ali, um programa de exposições, inclusive com essas exposições itinerantes. Só depois disso efetuado é que a gente pode falar em uma abertura do MAM. Enquanto isso, é a expectativa, né? É claro que é um desejo de todo mundo que o MAM volte a funcionar e volte a ser ativo, mas no momento, quer dizer, o que há é talvez um chamariz para isso, né? Uma tentativa, mais uma tentativa, né, para que a iniciativa privada, talvez, enfim, a sociedade civil se interesse por aquilo, né? Obrigada, Ronaldo. Boa noite e assista a seguir o Informe Econômico.